Olá, pessoal, tudo bom? Espero que estejam muito bem para começar essa aula aqui com muito conhecimento, de uma forma muito gostosa, na qual vocês consigam já aplicar imediatamente esse tipo de informação e conhecimento no seu consultório odontológico. Não é apenas para consultório odontológico, não. Pode ser também aplicado às outras áreas da saúde, com até a medicina, né? Porque hoje, especialmente, eu vou falar sobre a humanização em saúde, né? Só que eu vou trazer algo especial para vocês. Eu vou trazer algo na qual vocês vão até se surpreender. Por quê? Porque é algo que está relacionado com as políticas públicas de saúde aqui do Brasil. E, consequentemente, a gente tem essa ferramenta, esse conhecimento, tudo escrito já, tudo já trabalhado dentro do SUS, ou pelo menos eles estão tentando, né? Tudo na vida existe um lado positivo, um lado negativo, e inclusive o próprio SUS tem muito a que melhorar, mas tem muita coisa boa também que a gente pode tirar deles, né? Inclusive, hoje, não sei se vocês sabem, mas tem muitos hospitais de grande porte, extremamente famosos, mundialmente falando, que estão incorporando esses conhecimentos da humanização em saúde também dentro do seu estabelecimento. E lembrando, pessoal, essa parte de humanização em saúde que eu vou falar agora para vocês não vem do SUS, não vem do governo brasileiro. Na verdade, são utilizados vários princípios aí mundiais de atenção à saúde do paciente, desde a atenção básica até de maior complexidade, na qual países como o Canadá, Inglaterra e outros, né, eles estão utilizando também esses cuidados em relação à saúde, tá? E a gente vai ver hoje como nós podemos aplicar essas informações também no nosso dia a dia profissional, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que eu preparei para vocês. Quando eu falo de humanização no atendimento odontológico, eu não estou falando apenas, relacionado aí com essas informações voltadas para o dia a dia profissional. Eu estou falando também, né, principalmente, no que se tange à informação dada ao paciente, o modo que você vai fazer com que o paciente seja bem informado, bem esclarecido, a ponto de ele dividir responsabilidades com você. Mas, Evelyn, peraí, como assim dividir responsabilidades comigo, né? Eu que só tenho responsabilidade. Pessoal, o paciente também tem responsabilidades. Não adianta nada você fazer um mega trabalho lindo, maravilhoso, né, odontológico, com muita adequação, muita qualidade, se o seu paciente, ele simplesmente não vai escovar os dentes depois. Se ele não tiver higiene bucal depois, como é que você vai fazer com que essa manutenção seja da melhor forma possível? Não vai. Essa manutenção não vai acontecer da forma adequada. Isso é de responsabilidade do paciente. No entanto, existem algumas informações que você precisa estar passando para ele, que é o que a gente vai ver agora. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a vocês, né? Inscreva-se no canal se você está gostando do conteúdo, para você não perder os próximos vídeos, as próximas aulas, os próximos conteúdos. Compartilha com seus colegas, porque não adianta nada, né, você tentar aí adequar tudo que existe aí no seu consultório, na sua clínica, e os colegas não colaboram, né? Então, todo mundo tem que ter esse conhecimento de forma nivelada, a fim de melhorar e garantir também, né, um atendimento mais adequado, com muito mais qualidade para o seu paciente, tá? E não esqueça de curtir o vídeo também, para que outras pessoas possam assistir da mesma forma que você está assistindo, tá? Então, a gente tem aqui, em relação ao atendimento, né, dentro da humanização em saúde, o primeiro item, assim, muito importante que está atrelado, está relacionado à qualidade desse atendimento. Está, sim, gente, no momento que vocês incorporarem toda essa informação que eu estou passando para vocês de uma forma muito clara, vocês vão ver o quanto vai melhorar, né, e até trazer essa melhoria na qualidade do atendimento, tá? Outra coisa também que está atrelada
são as formas de gestão de eficiência. Então, gente, quando eu falo aí da política de humanização, como a gente vai ver, né, aplicada ao SUS, isso está totalmente ligado à forma de gestão de eficiência. Isso quer dizer, você não quer ser eficiente no seu serviço? Você não quer trazer mais qualidade e, consequentemente, ganhar mais, né, lucrar mais? Claro, porque o paciente vai voltar. Se ele gosta do serviço, ele vai voltar, né? Então, a gente também tem um outro item na qual a gestão humanizada é diferente de uma gestão emocionada, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. No momento que você tem como gestão humanizada, é tratar a pessoa com empatia, no entanto, né, você vai aprender também que não é sentir as dores do paciente, pegar todas as dores do paciente, e acabar fazendo com que você sofra, você leve para casa todo esse sofrimento. Não é isso, não. Uma coisa é a gente se comover, né? Nós somos seres humanos, nós também vamos sentir. Se o paciente traz uma informação, traz algo triste, a gente vai sentir também, lógico, se a gente for humano, a gente vai sentir. No entanto, é sentir e o que eu posso agora fazer para ajudar esse paciente, né? Se ele chega para você com uma notícia ruim, eu fui diagnosticada com algum tipo de neoplasia, com câncer, né? E aí? O que você pode falar? O que você pode recomendar? Como é que você pode tratar esse paciente? Quais ferramentas, quais tratamentos você pode realizar num paciente que foi diagnosticado com câncer? Aí, Evelyn, nunca parei para pensar nisso, né? Então pense, né? De repente, fazer uma higienização, de repente, reforçar essa higienização, de repente, acompanhar esse paciente. Ele vai fazer radioterapia, ele vai fazer quimioterapia, o quanto isso pode comprometer na saúde bucal dele, né? Então, assim, existem vários fatores e quando a gente pensa no lado humano, a gente também está pensando na saúde do paciente, a gente está pensando no cuidado que a gente pode fornecer para o paciente. Outra coisa também muito importante, é só vocês lembrarem disso, eu já falei sobre a Política Nacional de Humanização, no entanto, é sempre bom reforçar, eu deixei até lá em cima, ó, redehumaniza.net, para vocês poderem entrar depois e darem uma olhada. Se vocês conheciam, ótimo. Se vocês não conheciam, né, é importante vocês estarem atentos nessa informação, justamente porque ele não só vai trazer ferramentas, como nós falamos agora há pouco, para você poder utilizar no seu consultório, como a gente vai discutir, como também, né, se você for prestar algum concurso público, isso aqui despenca nas provas de concurso público para cirurgião dentista e para todas as áreas, né, quando você vai prestar esse concurso. Então, tem que saber, principalmente na área vinculada ao SUS, né? SUS, ouvidoria, auditoria, enfim, concursos públicos, de modo geral, as políticas públicas de saúde despencam nas provas. Então, já estou te ajudando aqui nesse item para vocês poderem saber o que é Humaniza SUS, tá? A Política Nacional de Humaniza SUS, né, humanização, ela é chamada carinhosamente de Humaniza SUS, né, ou de PNH, né? Então, a gente tem nessa política, né, a ativação de alguns dispositivos que podem favorecer as ações de humanização, né? Não somente no âmbito do atendimento, né, do paciente, como também da atenção e a gestão à saúde no Brasil, tá? E é o seguinte, ó, tô apontando o dedinho aí para você, tá? Porque a gente vai somar isso agora ao seu dia a dia profissional. Como a gente pode pegar essas informações aí da Humaniza SUS, né, ou do PNH, e trazer para o nosso dia a dia? Lembra o seguinte, eu já falei no comecinho da aula, mas lembra que não só são políticas do Brasil, são políticas, né, que estão atreladas ao atendimento, né, de qualidade em várias partes do mundo, inclusive Canadá, inclusive Inglaterra, tá? E assim por diante, tá bom? Então, a gente vai observar que a Política Nacional de Humaniza SUS, ela vai ter alguns princípios, né? O primeiro princípio seria da transversalidade. Então, o que é algo transversal, tá? Algo que pega todas as camadas de uma vez só. Então, a gente vai vai ter a inserção de todas as políticas e programa, essa política de humanização.
Então, pensa aí para o seu consultório. Quando a gente fala de transversalidade, vai ter que atingir todo mundo. Vai ter que atingir desde o porteiro, o manobrista que trabalha com você, a secretária, né, a auxiliar de limpeza. Todo mundo tem que saber como atender um paciente. Não é atender odontologicamente falando, é dar essa palavra, dar uma resolutividade, resolver alguma dúvida que o paciente tenha, nem que seja simplesmente para falar bom dia. Gente, parece uma coisa tão óbvia, mas no dia a dia profissional não é. Quantas pessoas às vezes passam na frente de você e a pessoa sequer fala um bom dia de verdade? Oi, bom dia, tudo bem com você? Tá? E as outras pessoas que trabalham, às vezes por vergonha, às vezes porque outra pessoa que é chefe, coordenador, fala assim, não é para ficar conversando com o paciente, não. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Eu já vi casos assim, né? Essa pessoa aí não é para conversar com o paciente. Como assim não é para conversar com o paciente? Se o paciente está perdido, está passando mal no corredor e a primeira pessoa que aparece é essa pessoa, independentemente do cargo dela, né? Então, assim, precisa estar inserido dentro do seu consultório como um todo, dentro da sua clínica, dentro do estabelecimento de saúde. Transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e a comunicação entre as pessoas e grupos. É isso que eu estou falando. As pessoas que trabalham com você também vão participar dessa humanização em relação ao paciente, né? E a gente vai tirar essas pessoas do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Todo mundo trabalha junto. Isso que é um trabalho dentro de um estabelecimento que é humanizado. Nós precisamos de todo mundo, nós precisamos da auxiliar de limpeza, nós precisamos da auxiliar em saúde bucal, da técnica em saúde bucal, de outros dentistas, da secretária, outras pessoas que porventura podem vir trabalhar com a gente. Todas as pessoas importam. Todas as pessoas são importantes. Não só para dentro do estabelecimento, nas relações de trabalho, mas como também dentro do atendimento ao paciente. E o que então é transversalizar? É reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. E eu não estou falando só da odonto, não, viu? Eu estou falando do momento que um paciente, ele passa por atendimento médico e você faça com você também, de você saber conversar com o médico, de você saber perguntar, questionar, enfim, trabalhar com outros profissionais de saúde, né? Não só com o médico, com o enfermeiro, fisioterapeuta, com todos os outros profissionais. Como eu disse, todo mundo importa, tá? E o grande problema que eu vejo poucas vezes na odontologia é que o cirurgião dentista se fecha num casulo que chama-se consultório e nunca mais abre para ninguém. Às vezes nem para uma secretária, às vezes nem para um outro colega cirurgião dentista, muito menos, né, para conversar com outros profissionais de saúde que não são cirurgiões dentistas, tá? Ou que não são da área de odontologia, tá? Eu vi isso durante muito tempo, muito tempo. Ah, mas Evelyn, sabe qual é o problema? Os médicos também não olham para nossa cara. Gente, eu dei aula para medicina, para o curso de medicina durante 12 anos. Eu nunca fui maltratada. Nunca. E muito pelo contrário, eu dei aula. Então, eu sentava com eles, explicava. Inclusive, essa parte da política de humanização, né, Nacional de Humanização em Saúde, a PNH, eu ministrava para eles esse conhecimento. E eles ficavam assim, olhando, né, estudando comigo. Eu levava isso na prática, na unidade básica de saúde para eles vivenciarem isso, né? Isso é muito interessante. Então, abre a mente, abre a cabeça e coloca esse conhecimento que juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável, né? Porque aí a responsabilidade não é só sua. Na verdade, a grande parte de vários procedimentos, né, não é só sua, é do paciente também. É de outro profissional, é de outro especialista da odontologia, é de outro profissional da saúde também.
desde que você compartilhe. Se você não compartilha essa responsabilidade com ninguém e muito menos anota lugar nenhum, como é que você vai provar que você tem essa corresponsabilidade? Não tem como provar, né? Indissociabilidade entre atenção e gestão. Isso quer dizer, tem que ter essa ligação entre a atenção dada ao paciente e a gestão. Os trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde. Isso no SUS, eles também precisam participar disso. Grandes convênios e seguradoras de saúde já estão implementando isso. Eles estão trazendo a informação para o paciente de como ele acessar, de como ele pedir reembolso, de como vai acontecer isso, aquilo, acolá. Eu sei porque o meu seguro-saúde, ele já está tentando me informar isso há muito tempo. Eu acho que eu já aprendi, mas é muita informação. Né, eles falam assim, olha, se a senhora não devolver, né, não pedir o reembolso em até 5 dias úteis após o atendimento, quer dizer, 7 dias corridos, você vai perder esse direito. Ué, né, tá lá nas regras, eu assinei quando eu fiz o contrato. Agora, depois eu vou reclamar? Não, né, eu que perdi o prazo. Tá? Então, assim, eu não tenho mais direito a reembolso. Então, mesma coisa deve ser aplicada dentro do consultório odontológico. Você passou para ele, para o paciente, todas as informações? Né? Ele sabe como é que funciona o sistema de gestão? Por exemplo, falta. Por favor, paciente, a gente tem uma agenda bem movimentada, como o senhor sabe, a senhora sabe. Por favor, avisa, né, o mais rápido possível, de preferência no mínimo 1 dia, 2 dias antes, que o senhor não pode vir, não tem problema, mas por favor avise, porque o senhor poderia, né, tá faltando e outra pessoa está muito precisando dessa consulta, tal. E mesmo assim, ligar para o paciente 1 dia antes, ou no mesmo dia, né, no mesmo dia, perguntando, lógico, gente, às vezes acontece uma catástrofe, às vezes acontece um acidente, a gente não sabe o que aconteceu, o paciente, Evelyn, o paciente, ele confirmou, o paciente, ele fez tudo direitinho, e mesmo assim, ele não apareceu. Vamos conversar com ele, o que aconteceu. Tem gente que fala assim, eu vou colocar uma multa aí, vou cobrar dele. Gente, calma, né? De repente, ele passou por um acidente mesmo, já aconteceu isso. Já vi isso acontecer. A pessoa não apareceu, ela tinha sido atropelada. E estava na UTI, como é que ela ia avisar alguém? Tá? Então, assim, não leva para um lado negativo. Na próxima vez, se isso realmente acontece, eu estou dando um exemplo da falta, tá, gente? Mas se isso de repente acontece uma segunda vez, aí você avisa de novo, pede para ele assinar, paciente faltou sem justificativa, paciente faltou pois aconteceu um acidente, paciente faltou pois não sei o quê, e na sessão seguinte, pede para o paciente dar um visto no prontuário, dizendo que ele está ciente, que ele faltou, para ele tentar avisar, mas lógico, se for um acidente não tem nem como, né, gente? Aí a gente também tá pedindo demais, né? Porque pode acontecer com a gente também. Aí entra o lado da humanização. E se acontecer com a gente? E a gente desmarcar a consulta de última hora? Será que o paciente ele não vai ficar chateado, não vai abandonar o tratamento, vai procurar um cirurgião dentista? Vai. Por isso que é importante a gente conversar. Por isso que é importante a gente explicar para o paciente que pode acontecer isso com a gente também. E se de repente, nessas chuvas todas que deu no Brasil inteiro, pelo menos grande parte do Brasil, alagar os lugares, o consultório também ficou alagado. Gente, como é que a gente vai atender? Não vai. E de repente, pela postura de arrogância que foi criada desde o primeiro atendimento, esse paciente ele vai ficar bem chateado com você também. Ai, mas foi alagamento, eu não tive culpa. Eu sei que você não teve culpa, mas você foi tão rígido o tempo inteiro, que essa rigidez ele também está devolvendo a você. Então, toma bastante cuidado, tá? Porque isso não é humanização. Humanização é a gente saber como é que o sistema funciona, explicar isso para o nosso paciente e também solicitar esse retorno, porque ele está bem consciente das funções, do que ele precisa fazer também. Participar ativamente do processo de tomada de decisão. No SUS, eles falam nas organizações de saúde, mas aqui eu estou falando você e o paciente com a sua equipe de saúde odontológica.
né? No momento que ele está bem consciente, ele participa, assim, ele participa da tomada de decisão, ele está consciente, ele vai assinar o termo, ele vai assinar o contrato, porque ele sabe. Agora, se do nada você nem explica nada e vem com um monte de papel para o paciente assinar, gente, é quase certeza que ele vai, tem uns negócios estranhos aqui acontecendo. Tá? Não, é colaboração, né? O cuidado e assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. Aqui eles falam sobre isso, sobre esse tema, principalmente na parte de gestão, né? Por quê? Quando a gente fala assim que não vai só, né, se restringir em relação à equipe de saúde, Evelyn, é para o SUS se proteger. Isso aqui é real, se você explicou direito para o paciente, se o paciente está muito bem esclarecido. Lembra que eu falei no comecinho da aula agora sobre a higiene bucal? Então, essa parte da higiene bucal é fundamental. Se o paciente não tem higiene bucal, o que vai acontecer? A prótese fixa não vai demorar, não vai durar. De repente, em menos de 1 ano, 6 meses, você vai ter que refazer essa prótese por infiltração. E aí? Ele foi esclarecido? É sua responsabilidade de ele não escovar o dente ou é a dele? Entendeu? Por isso que é bem complicado. Por isso que a gente está falando aí que humanização não é apenas tratar o paciente de uma forma agradável, é a gente ter documentação. O paciente em sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista em relação à sua saúde e a daqueles que lhes são caros. Gente, quantas vezes, principalmente para quem é pediatra aqui, pediatra, orto, né, você explica para a mãe, explica para a criança, explica para todo mundo que tem que escovar dente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e ninguém faz nada. Tá? Aqui, quando a gente fala da política de humanização em saúde, os pares, as pessoas, né, os pacientes e os familiares estão tão conscientes que não vão tirar, ninguém vai tirar a responsabilidade da família também de cuidar desse paciente. Eu dei o exemplo de uma criança, né, no caso do consultório odontológico, mas pode ser um idoso, pode ser uma pessoa acamada, pode ser uma pessoa restrita, né? E aí? Você conversou com a família? Você chamou os familiares para ajudar nessa tarefa, principalmente de higienização ou algo parecido, tá? Então, por quê? Porque quando a gente fala de humanização, a gente está falando de uma rede, a gente está falando de pessoas que vão se unir para o benefício de alguém ou de todos, né? Então, é muito importante, sim. Hoje em dia, a gente tem até, assim, os psiquiatras, psicólogos, dependendo da situação, eles querem conversar com o cônjuge, né, a esposa ou o marido, ou mesmo até com os pais, para mostrar o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente. Por quê? Porque se um adolescente, por exemplo, tenta, né, algo, né, toma um medicamento a mais ou coisa parecida, eles vão conversar, sim, com os responsáveis legais. Eles têm obrigação de conversar. Então, logo no começo, eles já chamam aí as pessoas, né, responsáveis legais, para poder repartir e compartilhar e solicitar que isso aconteça, que essa posição de protagonista em relação aos cuidados profissionais, né, aos cuidados em relação àquele paciente aconteça. Com isso, a gente tem o compartilhamento de responsabilidades. Só que assim, gente, o compartilhamento de responsabilidades não é simplesmente falar, olha, a senhora é responsável por isso, isso, ponto. Olha quanto tempo eu demorei para chegar até aqui, para explicar detalhes, itens, né, para dar exemplos para vocês. É um contexto grande. É toda uma história de atendimento, não é apenas esse item aqui, tá? Que deve ser trabalhado no dia a dia, né? Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens. As mudanças acontecem com o reconhecimento no papel de cada um. Você sabe o seu papel?
O paciente sabe o papel dele? Agora, se você está captando, tá ficando antenada, né? Você conseguiu explicar o papel do paciente para ele? Então, ótimo. Não só explicou como agora pediu para ele assinar, dizendo que ele está ciente disso tudo, porque não adianta nada, gente, assinar um monte de documento se o paciente não está ciente de nada. Não resolve nada, nem na justiça. Não vai resolver. Né? Porque aí o Código de Defesa do Consumidor vai falar que o paciente é hipossuficiente, que você escreveu um texto enorme, gigantesco, com trocentas páginas, na qual ele não entendeu o que estava escrito. Então, precisa entender, tá bom? Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção de saúde, tá? Evelyn, mas eu te falei, o SUS, né, tem muita coisa ruim. Sim, tem muita coisa ruim, tem muita coisa para ser melhorada, mas tem muita coisa boa. Eu vi muita coisa boa. Eu fiquei dentro do SUS, literalmente, com os alunos de medicina durante 10 anos. Significa que eu fiquei dentro de UBS, acompanhando as atividades. A gente fazia tudo, com todo mundo, né? Desde trabalhar com o pessoal da fisioterapia, do NASF, os psicólogas do NASF, a gente ia para casa de paciente, os alunos, eles faziam avaliação desses pacientes, né? Então, assim, gente, sim, ele é, sim, né, uma pessoa, é um cidadão que também tem os seus direitos, só que ele também tem os seus deveres. Tá? Caso contrário, alguém vai cobrar. Tá? O mesmo vale para a gente. O mesmo vale para a gente. O paciente tem os direitos dele, né? A gente tem os nossos direitos, mas os pacientes também têm os deveres deles, e a gente também tem os nossos deveres. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês de uma forma bem rápida, bem, assim, fácil de entender, para que vocês possam utilizar essa humanização em saúde, né, dentro do consultório de vocês. Mas o melhor ainda que eu gostaria de deixar de informação aqui seria o seguinte: é sim um modo muito legal. O paciente, ele valoriza muito quando se fala dessa humanização em saúde. No entanto, ele acaba também, né, fazendo com que você seja mais cobrado. No entanto, no momento que você incorpora tudo isso, você vai ver o quanto isso vai ser bom para você. Então, pessoal, não esqueçam de ativar aí o sininho para a próxima aula e também curtir, se você gostou, claro, desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, por favor, mande essa dúvida aqui no comentário, ou mesmo até nos canais individuais que eu disponibilizo para você aqui na descrição. Tem até meu número do WhatsApp, se você preferir. Pode mandar que eu tiro as dúvidas de forma individual.